Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Valquíria, responsável pelo estágio curricular obrigatório do curso de Serviço Social. E hoje eu estou aqui tomando um tempinho da disciplina da professora Maria Lucimar para fazer alguns informes para vocês a respeito do estágio curricular obrigatório. Então, logo em seguida, a professora Maria Lucimar vai dar início, então, à aula da disciplina dela, a segunda aula, tá ok? A gente não costuma ter momentos, né, diretamente com vocês, alunos, para falar a respeito do estágio. E a gente acredita que este seja um momento bom, propício para a gente estar conversando a respeito dessa atividade. Vocês já vão realizar o estágio 2, aqueles que conseguiram fazer o estágio 1 no semestre passado. E eu vou estar passando para vocês alguns informes. Então, tomem nota, né? Anotem aí com relação aos prazos. Tem alguns prazos que estão na área restrita de vocês. Eu vou estar falando aqui para vocês certinho, tá? Uma das questões que eu quero trazer aqui para vocês é com relação ao cadastro do estágio, tá, pessoal? Todo aluno, para fazer o estágio obrigatório, precisa estar com o cadastro correto lá na divisão de estágios. Passar as informações aí para o polo para ser feito o cadastro no sistema. O prazo para essa realização vai desde o início do semestre, dia 3 de agosto, até o dia 10 de setembro, tá? Então, tem um prazo, assim, não muito extenso, mas normalmente ele é prorrogado pela divisão de estágio, não somos nós que definimos esse prazo aqui, tá? Mas tomem nota, porque depois leva alguns dias para abrir novamente, tá bom? Isso é questão burocrática, né? Tem que falar, não tem jeito. A realização do estágio por vocês, ela contempla 3 partes. Tá? Então, hoje a gente teve chat de estágio com os tutores de sala, aí, que são supervisores acadêmicos, e eu recebi várias dúvidas de polos questionando que o aluno no semestre passado não cadastrou o portfólio de estágio. Se ele pode, neste semestre, somente cadastrar portfólio de estágio, né, para ter a aprovação naquela disciplina. Não é assim que funciona, tá, pessoal? O estágio ele tem 3 partes. O aluno tem que ter o cadastro, tem que cadastrar o portfólio do estágio e tem que apresentar a documentação pedagógica que é enviada pelo polo, aí, pela área restrita. Qualquer uma dessas 3 etapas que fique pendente, o aluno vai ficar reprovado no estágio. Então, não tem como o aluno que deixou de cadastrar o trabalho ser aprovado neste semestre, tá? Ele fica com a dependência e vai realizar o estágio novamente no próximo semestre, nesse semestre agora de 15/2, tá ok? Então, são 3 coisas que vocês precisam se atentar. Tem que cumprir as 150 horas do estágio em campo, cadastrar o portfólio, são 4 coisas, né? Cumprir as 150 horas do estágio em campo, cadastrar o portfólio lá na área restrita, na pasta da disciplina de estágio, ter o cadastro, né, ter finalizado o cadastro, enviado o documento assinado aqui para a divisão de estágios e também apresentar toda a documentação pedagógica do estágio. Essa documentação pedagógica, vocês recebem os modelos dela na área de vocês, lá na pasta da disciplina. Da mesma forma que tem as orientações para os outros trabalhos, né, da produção textual individual, produção textual de grupo, tem também as orientações para a produção textual do estágio. Então, o estágio ele é uma disciplina como todas as outras. A única diferença é que vocês não têm os momentos de teleaula para a gente estar conversando e dialogando. As dúvidas referentes ao estágio, elas devem ser esclarecidas aí no polo, com o supervisor acadêmico de vocês, né, que normalmente é o tutor de sala, e também comigo, através de mensagem, de chat. A gente está à disposição na área restrita, no e-mail, né? Então, sempre que eu recebo dúvidas aqui, a gente procura sanar o mais breve possível para que vocês consigam dar andamento nos trabalhos de vocês aí no polo e que vocês, alunos, possam fazer o estágio a tempo e a contento, tá bom? Então, isso que eu mencionei para vocês, né, a falta do cadastro, o conceito insuficiente no portfólio também, às vezes o aluno faz todo o processo do estágio, cumpre as 150 horas, tem o cadastro correto, mas não obtém o conceito suficiente para aprovação. Então, o que eu pediria para vocês? Uma dica, né, que eu vou deixar aqui até vocês, né, os alunos estão tendo a oportunidade de ouvir um pouquinho isso, e as tutoras de sala também que estão aí acompanhando. Então, o que eu pediria? Acho que a primeira atividade para vocês realizarem, nossas tutoras de sala e supervisoras acadêmicas, com os alunos, eu oriento que seja realizar a leitura das orientações, são 7 páginas, né, que estão lá disponível para o aluno,
que vocês façam a leitura juntos, que possam esclarecer dúvidas, tanto quanto à produção textual, né, do estágio, quanto com relação aos documentos pedagógicos, porque a gente observa aqui muitas reprovações de alunos na documentação pedagógica especificamente, por falta até, de repente, de esclarecimento, entende? Então, a gente orienta que seja feita a leitura, que vocês dialoguem sobre essa documentação, sobre o portfólio do estágio. No estágio 1, vocês fazem a caracterização institucional. No estágio 2, que é o estágio que vocês realizarão agora, vocês vão fazer uma proposta, né, um projeto de ação para ser executado no estágio 3, no campo de estágio onde vocês estiverem, né? E depois no estágio 3 a realização, então, e a execução desse projeto de ação. Então, é importante, é muito importante a participação nos momentos de orientação acadêmica. Então, o polo organiza de uma forma que os alunos tenham condições de participar, seja no início da teleaula, né, um pouquinho antes da teleaula, ou um momento depois, momentos à tarde, enfim. A não participação dos alunos, de vocês, né, alunos, nestes momentos de supervisão acadêmica, pode também gerar reprovação do estágio, tá? Então, às vezes a tutora de sala nos questiona, professor, o aluno não vem, depois como que eu faço? Vou assinar a documentação dele? A gente orienta para não assinar, tá? Então, e assim, vocês sabem que qualquer documento que venha daí, que comprova estágio, que não venha assinado pelos profissionais, é recusado, né? Então, acaba ficando reprovado por conta disso. Então, a gente exige, pede que sejam pelo menos 3 momentos esse, da supervisão acadêmica. Não é tão difícil assim, eu sei que vocês, muitos trabalham, têm outros compromissos, mas é importante estar presente no polo nos momentos de supervisão acadêmica. Correto, pessoal? Então, eu conto com vocês para isso também, tá? Ademais, a gente tinha até a proposta de apresentar a documentação pedagógica, mas isso a gente vai ter oportunidade na reunião de estágio que a gente vai fazer com os tutores de sala. Então, o pessoal que trabalha aí no polo, diretamente com os alunos, né, o tutor de sala, que faz a supervisão acadêmica, atentem-se nos e-mails. Nós já enviamos, a professora Darli enviou já um calendário de chat. Então, a gente teve chat de estágio nessa semana, foi a primeira semana. Daqui 15 dias nós vamos ter novamente, das 18h30 às 19 horas. Então, é importante acessar lá, tirar as dúvidas, eu vou estar à disposição de vocês. E nesse semestre nós vamos fazer 2 reuniões de estágio, que vai ser divulgadas as datas, a primeira agora em setembro e depois uma em novembro, para a gente também falar sobre essa documentação, o que pode ter de dúvidas do estágio, problemas que estejam ocorrendo, esclarecimentos, enfim, um momento para a gente estar falando sobre a realização do estágio em si, tá bom? E tudo isso é importante que vocês, alunos, tenham ciência, porque nós temos, né, uns instrumentos aí para comunicação, para a gente estar conversando. Então, quando surgirem dúvidas que não sejam possível aí esclarecer no polo, vocês podem pedir para que o supervisor acadêmico encaminhe para nós nestes espaços que a gente tem para dialogar. No chat, por mensagem, na reunião de estágio, né? Enfim, a gente está à disposição. Tá bom? Eu vou ficar um pouquinho ali no chat de aula da professora Maria Lucimar, mas eu já atrapalhei bastante aqui, né, a aula dela, então eu não vou, eu vou pedir para a tutora, na verdade, direcionar as questões que tiverem para mim, para o meu e-mail, tá bom? Então a gente vai, eu não vou estar respondendo o chat ali, peço que vocês aí se atentem, então, na aula da professora Maria Lucimar, e a gente vai se falando durante o semestre, nas outras oportunidades, em reuniões, enfim, tá bom? Um abraço para vocês e boa aula. Olá, boa noite novamente.
A professora Valquíria foi extremamente pontual, né? Ela solicitou 10 minutos e ela usou exatamente 10 minutos, né? Esse assunto é tão importante quanto o nosso conteúdo, né, da disciplina, por isso que, né, foi necessário iniciarmos com essas informações aí acerca do estágio. Bom, nós nos já conhecemos, tivemos a primeira aula da disciplina semana passada. Meu nome é Maria Lucimar Pereira, eu sou assistente social e sou mestre em políticas sociais pela Universidade Estadual de Londrina. E trabalho atualmente na política da assistência social, ou seja, uma das políticas da Seguridade Social. Semana passada falamos sobre a construção da Seguridade Social, com algumas referências aí da Europa. Trabalhamos a questão do conceito e depois combinamos de cada aula a gente tratar especificamente de uma dessas políticas, do tripé da Seguridade Social, e o serviço social nesses espaços. Então, hoje, nós estaremos falando sobre a política de previdência social, né? Uma das políticas que é mais acionada aí pelos trabalhadores, né? Porque todo trabalhador segurado tem o direito de buscar em momentos de alguma dificuldade. Então, muito importante a atividade que nós fizemos na aula de atividade, por conta que, mesmo a gente trabalhando ou fazendo estágio aí na saúde, no CRAS, escola ou qualquer outro lugar que atendemos a população, é normal sermos referência de informações sobre direito, né? Então, nós não podemos não ter informações básicas sobre a Previdência Social. Estamos passando por um momento de mudança, como passamos por várias outras que vamos tratar nessa aula. Ainda muitas informações nós não temos, até porque não temos normativas ainda, segue a legislação que nós utilizamos aí na aula de atividade. Então, mas essas informações básicas da questão dos critérios, de alguns critérios para a Previdência Social, é extremamente necessário, né? Então, vamos começar a nossa aula, vamos lá para o quadro, onde a gente, resumo dessa aula, né? Nós vamos estar falando sobre a construção da política, né, da Previdência Social, sobre as conquistas e retrocessos a partir da organização dos trabalhadores e a ampliação dos espaços de atuação do assistente social nesta política. Então, tratamos sobre Previdência Social, Estado e Direito. Bom, nós vamos pular essa atividade por conta do nosso horário. Então, o conceito básico, né? O que é Previdência Social? Então, é seguro social para quem? Para o segurado contribuinte. São poucas palavras, né? Mas dá para entender o que é isso? Bom, para quem faz estágio aí no INSS ou para quem está em algum campo de estágio e alguém te pergunta, né? O que é Previdência Social? A gente fala assim, Previdência Social é o seguro social para o segurado contribuinte, né? Para muita gente isso não respondeu a pergunta, né? Então, quando a gente fala aqui, Previdência Social é um seguro social, quer dizer o seguinte, nós vamos pagar para quando necessitarmos a gente acionar essa política, né? Quando precisamos de amparo, quando precisamos ser assistido, que por algum motivo não tivemos condições de trabalhar, então nós podemos acessar os benefícios que vimos na aula de atividade, que são os benefícios da Previdência Social. Mas são para todos os trabalhadores? Não. Como diz aqui o conceito, para os segurados contribuintes. Aqueles que estão inscritos no INSS e que mensalmente paga a sua contribuição. Que seja em forma de desconto em pagamento, na folha, no seu pagamento, ou que seja na forma de pagamento daquele carnê de trabalhador autônomo. Mas sem esse pré-requisito, não há possibilidade de acessar essa política. Então, se não tiver contribuição, não se tem o direito, né? Então, desde a sua origem, a Previdência Social, ela tem como exigência a contribuição previdenciária. Então, mesmo agora com novas alterações, não há possibilidade de se alterar e mudar esse critério. Pode mudar outros, mas esse não, né? Bom, e aí vamos lá para outro slide para explicar um pouco mais, né, que a Previdência Social, para que momento ela serve, né? Ela serve para substituir a renda do segurado, aquele segurado contribuinte, observando o teto, né? Tem um valor máximo que pode ser pago, quando da perda da sua capacidade laborativa, quando em algum momento ele perde a sua capacidade de trabalhar. E quais são os benefícios que nós temos hoje, né? Ainda segue essa regra, né? Nós temos 4 modelos de aposentadoria. A aposentadoria por invalidez, a por idade, a especial e por tempo de contribuição. Temos 3 auxílios, o auxílio doença, o acidente e o auxílio reclusão.
A pensão, aí temos também outros benefícios, a pensão por morte, o salário maternidade e o salário família. Nós vimos na aula de atividade todos esses benefícios, né, como acessar, quais são os critérios, mas eu gostaria de dar destaque em um. Né? Até porque é muito comum, né, infelizmente, hoje com as redes sociais, tem informações que acaba sendo reproduzida, né, às vezes não é uma verdade, começa a se reproduzir como se fosse a verdade e para nós como profissionais acaba ficando aí a responsabilidade de esclarecer, né? Por isso que eu gostaria de dar destaque ao benefício do auxílio reclusão, né? Que é o benefício que os filhos de preso ou que é para quem foi julgado, né, pode receber. Então a pergunta é para todas as pessoas que estão presas, têm o direito desse benefício? Ou seja, a família, né, os filhos, os dependentes, para toda a população carcerária, que soma quase 500 mil, todas essas pessoas têm o direito a esse benefício? Não. Apenas aquele que no momento da prisão estava segurado, ou seja, estava pagando o benefício, estava pagando a contribuição previdenciária. Então nós temos no Brasil menos de 3% da população carcerária que a família é beneficiada que tem esse benefício. Então, é muito comum a gente ver aí, principalmente no Facebook, né, esse tipo, falando que todos os presos têm direito, que isso é um absurdo, que o trabalhador tem direito, não tem direito e o preso tem. Então, na realidade, é um benefício que foi implantado na década de 60, através da Lei Orgânica da Previdência Social, e tem esse critério, tem essa exigência, tá certo? Então, por isso, eu só gostaria de dar destaque nesse benefício, até porque nós já tratamos dos demais. Vamos voltar para o quadro, para a gente tratar sobre quando o segurado tem direito, quando é que ele acessa, ele procura esses benefícios. Quando ele perde a capacidade de trabalhar, ele pode ser por perda temporária, né, da sua capacidade, por motivo de doença, né, quando a mulher tem o bebê, no caso da maternidade, ou no período que está preso. Também pode ser por perda permanente, né, da capacidade de trabalho, que seja por invalidez parcial ou total, a idade avançada ou por morte. Então, nesses períodos é que se busca, né, esses benefícios. Bom, qual que é a origem da Previdência Social? Antes de a gente entrar nesse slide, deixa eu só fazer um comentário. Bom, o valor máximo hoje de um benefício da Previdência Social, o teto, que é chamado teto máximo, é no valor de R$ 4.663. Mesmo se o trabalhador ele tem um salário, né, que seja o dobro desse valor, quando ele acessar os benefícios previdenciários, não há um pagamento maior do que este, né? Por isso que é comum muitas categorias de trabalhadores aí pagar a previdência privada para ter depois, futuramente, a complementação. Então, nós temos hoje, né, são 10 benefícios da Previdência Social, que é garantido para o trabalhador, que foram conquistas, como eu já falei na aula passada. Nenhum desses direitos foi dado de presente por qualquer político, qualquer presidente ou Assembleia Legislativa, né? Todos eles foram forçados, né? Todos eles foram através de mobilização, organização dos trabalhadores, né? E a Previdência Social ela fez agora em janeiro 92 anos. Do tripé da Seguridade Social, né, que nós estamos tratando, né, o serviço social na política de saúde, previdência e assistência, chama Política de Seguridade Social, é a política mais velha. Ela é de 1923. E por que ela foi criada e para quem que ela foi criada? Só lembrando, já anterior a isso, já existiam algumas iniciativas de fundos financeiros, onde os trabalhadores se organizavam, faziam um depósito nesses fundos e, mediante a sua necessidade, acionava esse benefício. Por que apenas em 1923 que foi considerado a origem da Previdência Social? Porque é quando o Estado, o poder público, regulamenta, passa a intervir, né, na construção dessa política. Vamos lá para o quadro para a gente retomar esse assunto. Já falamos dela na aula passada, inclusive na disciplina do ano passado também, né, quando a gente fala da construção das políticas sociais. Então, o marco referencial da política da Previdência Social é a Lei Eloy Chaves, que é de 24 de janeiro de 1923. Por isso que eu falei que ela fez 92 anos. Essa lei, o que ela criou? Né? Ela criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão, a famosa CAPES, que era para os trabalhadores ferroviários. Então, não era para todos os trabalhadores, apenas os trabalhadores ferroviários.
Esse sistema era um sistema contributivo entre empregados e empregadores. E era por empresa. Então, cada empresa tinha a sua caixa de aposentadoria e pensão. Os benefícios eram aposentadoria e pensão por morte e assistência médica e farmacêutica. E qual era aquele contexto, né? Um processo de urbanização ainda muito tímido e a organização e mobilização dos trabalhadores. Bom, nós temos aí como essa referência importante não só para a política da Previdência Social, mas para políticas de proteção social dos brasileiros, essa lei, né, esse marco, por isso que é importante, né, a Lei Eloy Chaves. É conteúdo de prova, é conteúdo de concurso público, pela importância dela, pelo significado. É um divisor de águas na proteção social dos trabalhadores. Como eu disse, dos trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho, né? Ela inicia com os trabalhadores ferroviários. Então é importante a gente contextualizar por que foram os ferroviários que conseguiram isso nesse primeiro momento, né? O meio de locomoção, naquele período, mais utilizado eram os trens. Então era uma questão até estratégica. Se os trabalhadores se mobilizassem, fizessem uma greve, né, o que aconteceria, né? Não tínhamos como nos locomover. E as condições de trabalho eram muito ruins, né? O trem era movido ao carvão, então o maquinista e o foguista, né, os maquinistas e os foguistas ficavam muito expostos às altas temperaturas. Ou seja, né, então provocava acidente, as condições de vida, né, eram comprometidas em funções desse trabalho, né? E aí começa toda a mobilização dos trabalhadores exigindo melhores condições, senão eles se paravam, teve momentos de greve exigindo essas condições aí de trabalho. É quando aí então o deputado que chama Eloy Chaves cria a Caixa de Aposentadoria e Pensão, né, mas apenas para os trabalhadores aí das estradas de trem. Mas, por outro lado, ele abriu o precedente para que outras categorias de trabalhadores também se mobilizassem. Vamos lá para o quadro para a gente ver. Nós temos uma atividade agora, né? Bom, eu gostaria de a gente fazer essa atividade, sim. Eu gostaria que vocês participassem um pouco, até para tirar um pouco o foco do estágio, porque eu imagino que vocês estão bastante aí empolgados. Geralmente o estágio tem bastante assunto, mas a professora Valquíria colocou aí como referência o contato aí por e-mail ou pelo chat, tá? Então, vamos resgatar aí na memória, principalmente conteúdo de outras disciplinas, inclusive de políticas sociais do semestre passado, né? Quais são os fatores que contribuíram para o avanço da proteção social dos trabalhadores no Brasil, neste período que nós estamos falando da implantação, da criação e da Caixa de Aposentadoria e Pensão, ou seja, a Lei Eloy Chaves. Então, vamos participar e daqui a pouco a gente está de volta.
obrigada pelas contribuições. Bom, então, o que mobilizou, o que provocou, né, a implantação de uma intervenção do Estado, né? Uma das primeiras iniciativas do Estado na intervenção da questão social, né? Nós não tínhamos políticas sociais até então, né? Nós temos até como referência do início da construção das políticas sociais esta legislação, né? Então, o pessoal de Jequié coloca a mobilização dos trabalhadores, a consciência crítica de sua população no contexto social de trabalho, participação popular e as péssimas condições de trabalho, né? As condições de trabalho eram terríveis, como eu coloquei, né? Não apenas no caso dos trabalhadores ferroviários, mas dos trabalhadores de uma forma geral, né? Não se tinha normativas, regulações que determinavam as condições de trabalho. Então, é dessa data que a gente começa a construir algumas coisas antes disso, né? Que colocam limites da carga horária, né? Limitando o horário de trabalho de mulher e de criança. Mas essa mobilização dos trabalhadores por esse direito, que até então não era um direito, né, por essa intervenção do Estado, foi provocado pela insatisfação das condições de vida, pela influência importantíssima aí dos trabalhadores europeus que vieram fugindo aí da Europa, dos países, né, de regime fascistas, que já tinham uma experiência de organização dos trabalhadores, né? Até porque a Revolução Industrial aconteceu 100 anos antes desse período. Então, a mobilização de trabalhadores no espaço urbano já tinha iniciado há muito tempo, então eles trazem para o Brasil essa referência de organização, né, de mobilização, de greve, de sindicato, né, de participação dos trabalhadores. Então, essa influência dos imigrantes europeus foram importantíssima para essa organização dos trabalhadores. E também, além das condições de trabalho, né, e também outro fator foi ainda estava, né, fomentada a greve de 1917, a greve geral de 1917, né, que a população foi à rua reivindicando condições dignas de vida e de trabalho, né? Então, há quase 100 anos atrás, a gente já brigava por direitos, né? Então, hoje, o que nós temos hoje no âmbito dos direitos sociais é resultado desse processo histórico, né? Iniciado aí com luta dos trabalhadores, e quem consegue neste período são os trabalhadores ferroviários. A década de 20 ainda não é uma década que tem um estímulo aí da indústria, né, da industrialização, onde está se exigindo uma mão de obra grande nos centros urbanos. Não, a década de 20 ainda está muito presente a questão da oligarquia cafeeira, onde o investimento do Estado era muito forte aí nessa agricultura, onde a agricultura era para exportação, principalmente do café, né? Então, a industrialização ela é muito tímida ainda nessa década. A grande mudança, o divisor de águas aí para a urbanização é na década de 30, a partir aí do golpe, né, a partir da tomada do poder aí do Getúlio Vargas. E é disso que nós vamos falar, né? Vamos para o quadro, por favor. Então, vamos lá. O que a gente tem na década de 30, então, né? Então, até a década de 30, a gente tem forte aí como as caixas de aposentadoria e pensão. Então, na década de 30, 1930, já foi criado o Ministério do Trabalho, para se pensar numa política de trabalho. Então, houve a unificação das caixas de aposentadoria e pensão em institutos públicos de aposentadoria e pensão, ou seja, o IAP, vinculada não mais a empresas, mas a categorias profissionais, cuja gestão foi assumida pelo Estado, que escolhia e nomeava seus presidentes, né? Qual que era aquele contexto, né? Período marcado por uma política favorável à industrialização, né? Que assim, um tímido investimento, a elaboração de uma legislação social de proteção ao trabalho, incorporação de algumas demandas sociais por parte do governo Vargas e o controle do operário e o atrelamento do sindical aos organismos estatais. Bom, nós tivemos aí uma década, né, quase uma década, em torno de 7 anos, de implantação de novas caixas de aposentadoria e pensão de outras categorias. Inicia aí com os trabalhadores ferroviários, mas depois tem outros profissionais, como no caso, trabalhadores telegráficos, os serviços telegráficos, os radiotelegráficos, os industriais, comerciários, marítimos, os bancários, entre outros, né? Então, entre outros trabalhadores que se mobilizaram e também conseguiram, através dessa lei Eloy Chaves, fazer essa mudança, né? Então, nós temos aí, no final da década de 30, no final da década de 20, um número expressivo de caixas de aposentadoria e pensão,
47. A princípio não é muito, mas quando se fala da época, isso é expressivo. Então, com o governo Vargas, passa, então, a ser não mais a Caixa de Aposentadoria e Pensão, que é a diferença que é pela empresa, onde a gestão dela, o cuidado dessa caixa é pelos trabalhadores e empregadores, e durante a década de 30 inicia um período de mudança de CAP, Caixa de Aposentadoria e Pensão, para IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Vamos para lá para a gente ver, por favor. Então, olha só. Os IAPs, eles utilizaram o mesmo modelo da Itália, sendo cada categoria responsável por um fundo. Então, a contribuição dos empregadores, ela incidia sobre a folha de pagamento. Então, já nessa época, né, essa contribuição já era retirada diretamente da folha de pagamento. O Estado, né, financiava o sistema através da taxa cobrada dos produtos importados. É aqui que aparece a presença do Estado no financiamento dessa política. Na Caixa de Aposentadoria e Pensão, o papel do Estado era regular, ter uma legislação para isso. Agora, no caso dos IAPs, ele já passa a ter um financiamento. E também os empregadores eram descontados, aliás, os empregados eram descontados dos seus salários, né? E aqui em cima, no caso dos empregadores, incidia sobre a folha também de pagamento, era um valor proporcional aos pagamentos aí dos trabalhadores. Na Constituição da Previdência Social com Política Social, deixaram à margem os trabalhadores rurais e os empregados domésticos, que a dificuldade de... Por que essas categorias, no caso, trabalhadores rurais e os empregadores domésticos, né, empregados domésticos, ficaram fora desse sistema de proteção, né, diante da dificuldade de organização destes segmentos, né, e também da posição do sistema econômico. Então, se nós tínhamos, né, era um período de mobilização dos trabalhadores por conta dessas condições de trabalho, porque eles vieram dos centros rurais, dos espaços rurais, ocupando os centros urbanos, ocupando os espaços fabris, né, e das indústrias. Então, esses profissionais eles tinham mais facilidade por conta que passava muito tempo junto, né? Trabalhava longas jornadas de trabalho, morava-se muito perto, principalmente nos cortiços, então estava sempre em contato. E havia também toda uma política econômica de incentivo para que os trabalhadores viessem mesmo para ocupar esses espaços rurais. Então, os trabalhadores rurais não se tinham mobilização e também não era categoria estratégica para o desenvolvimento do país naquele momento. Então, o atraso aí no caso do investimento na proteção social dos trabalhadores rurais passou quase 40 anos, né? Então, só no final da década de 60 que se fala dos trabalhadores rurais e benefícios concretamente aí na década de 70, tá certo? Bom, vamos voltar para o quadro. Então, olha só. A lei, foi editada essa lei 3.807 em 1960. Essa lei orgânica da Previdência Social, né, chamada Lopes, cujo projeto tramitou desde 1947 e foi considerada uma das normas previdenciárias mais importantes da época, porque o que ela previa? Ela unificou os institutos de aposentadoria e pensão, colocou critérios de concessão dos benefícios nos diversos institutos. Bom, então nós temos aí em 3 fases. A criação da Caixa de Aposentadoria e Pensão, que é por empresa, depois os institutos de aposentadoria e pensão por categorias profissionais, e aí a Lei Orgânica da Previdência Social vem falar da unificação desses institutos, que inicia a discussão em 1947 e ela só passa a ser aprovada em 1960. Né? Por que demorou 13 anos? Né? Por conta aí dos embates entre Estado e trabalhadores. Porque tinha diferença dos benefícios, dos fundos, né? Do que se previa os institutos, de um instituto para o outro. Uns tinham mais benefício, outros tinham menos, e os trabalhadores tinham grande preocupação de que com a unificação se nivelasse por baixo e não se fizesse uma média ou nivelasse por cima. Então, houve mesmo um espaço aí de 13 anos de debate, discussão e de resistência aí dos trabalhadores, de negociação. Né? E aí eu gostaria de lembrar que tem um dado aqui que eu achei que eu deixei separada, que a quantidade... Aqui. Até 1945, né, ainda né, era a Caixa, o Instituto de Aposentadoria e Pensão, ainda tinha algumas CAPs, mas aquelas categorias que não tinham muita expressão, que não tinha muita mobilização.
né? Então, ficou paralelo algumas caixas de aposentadoria e os institutos, né? Ele se transformava em instituto na medida da sua importância, né, no contexto econômico e também a partir também da sua organização política, ou seja, da sua capacidade de mobilização e organização. Mas em 1945 se tinha 3 milhões de contribuintes. Então, era um fundo muito grande para aquela época, 3 milhões de contribuintes, 3 milhões de trabalhadores pagando a Previdência Social, além da contribuição do Estado, além da contribuição do empregador. Então, era um valor muito alto. E esse valor, ele, a princípio, era para ficar num fundo, né, lá dos institutos de aposentadoria e pensão. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. Quem que fazia a gestão desses institutos, né? Tinha um presidente, que era nomeado pelo Estado, né? No caso, alguns deles diretamente pelo presidente Getúlio Vargas, que fazia todo, entre aspas, aí, o cuidado desses institutos. Então, se havia muito dinheiro, né? E esse dinheiro, infelizmente, ele não ficou aí para ser destinado exclusivamente para os benefícios da Previdência Social. Ele financiou a construção do Estado Nacional que nós tivemos até a década de 90, que iniciou aí na gestão do Getúlio Vargas, e ele corre-se o risco, né, de se perder na década de 90 com as privatizações aí das empresas estatais. Então, grande parte das empresas estatais, das siderurgias, das hidrelétricas, da Ponte Rio-Niterói, né, da construção de Brasília, da própria Itaipu, né, que é a usina hidrelétrica aqui do Paraná, foi financiado com recurso da Previdência Social. Então, era uma mina de dinheiro, né, era uma fábrica de dinheiro. Então, mensalmente, 3 milhões de contribuintes, isso dava um montante muito grande, né? Então, havia o interesse de cada vez mais o Estado se apropriar desse recurso, né? Inclusive, isso também não é muito distante da nossa realidade de hoje, né? Alguns estados ainda estão brigando aí com os governos de Estado, porque os governos de Estado estão querendo se apropriar aí do fundo de aposentadoria e pensão de algumas categorias. Bom, mas voltando, né? Então, quando faz a unificação desses institutos, né, a proposta da Lei Orgânica da Previdência Social, ela é aprovada em 1960, que propõe a unificação de todos os institutos, de todas as categorias que se tinha na época, né, bancários, industriais, comerciários, ferroviários, né, num único instituto, chamado Instituto Nacional de Previdência Social, o famoso INPS, né? Quem é da minha geração deve lembrar, né? A gente falava muito de INPS, INAMPS, né? Até mostrei a carteirinha na aula passada, a carteirinha do INAMPS, né? Então, o gestor, né, da Previdência Social, a partir da Lei Orgânica da Previdência Social, passa a ser o famoso INPS. A lei, ela é aprovada em 1960, mas ele só é implantado em 1966, também por conta da resistência dos trabalhadores, né, que insistia na negociação do que se previa esse instituto que unificava, né? Que além de se brigar, além da briga por melhores benefícios, melhores seguros, para que tivesse um seguro maior, ainda também pela gestão, pelo cuidado desse instituto, que infelizmente ficou na mão do Estado, tá? Bom, vamos voltar para o quadro, que a gente fala um pouco agora dos trabalhadores rurais. Então, eu falei para vocês que, olha, a política da Previdência Social, ela inicia em 1923, no espaço urbano, e só em 63 se fala em alguma ação de proteção ao trabalhador rural, quando se cria o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o famoso Fundo Rural. É uma lei complementar, né, uma outra lei, a número 11, que é de 71, né, que ela foi depois reformulada em 1971, na realidade, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o ProRural. A partir desse momento, os trabalhadores rurais passaram a ser segurados da Previdência Social. Olha só, exatamente 40 anos depois. Passa a ter o direito à aposentadoria por velhice, invalidez e também a pensão por auxílio funeral. Pensão e auxílio funeral, serviço de saúde e serviço social. A concessão de benefícios aos trabalhadores rurais acidentados foi a partir de 1974. Então, a gente tem, né, um arcabouço de proteção social importante da década de 20 até a década de 60, mas excluindo os trabalhadores rurais, né? Então, apenas em 63 se fala nessa proteção. Então, quando fala dessa aposentadoria, né, a gente fala aqui dessa aposentadoria por velhice, invalidez, pensão, auxílio funeral, né, e outros, né,
é importante destacar que mesmo o trabalhador rural fazendo parte da Previdência Social, os benefícios, os valores ainda eram muito diferentes dos trabalhadores urbanos. Por exemplo, a aposentadoria, ela tinha um valor de 50% do maior salário mínimo na época. Então, não se tinha um salário mínimo padrão. Então, cada estado tinha o seu salário mínimo. Então, a referência para benefício de aposentadoria para o trabalhador rural, a partir de 65 anos, era de valor de 50% daquele valor, do salário mínimo maior, do maior salário do Brasil. Tinha-se o agravante que não podia se aposentar, por exemplo, o marido e a mulher. Era apenas uma pessoa da família que poderia requerer esse direito à aposentadoria. Então, o direito não era dos trabalhadores rurais, era de uma pessoa por família, né, que comprovasse o trabalho rural. No caso de morte do chefe da família, o valor da pensão para a viúva era no valor de 30% do maior salário mínimo. Então, isso só vem ter a equidade, só vem ter a equiparação, ou seja, igualar o pagamento desse benefício com a Constituição de 1988. Então, o trabalhador rural, ele entra tardiamente no sistema de proteção social e ainda de uma forma muito frágil, com valores muito baixos desses benefícios. E só em 88 que ele vem se equiparar aos benefícios dos valores aí, rurais, urbano, né? Bom, gente, esse período foi de grande mobilização. Nós falamos da aula da disciplina do semestre passado, da mobilização dos trabalhadores, principalmente na resistência do Estado Novo, né, que é o terceiro governo de Getúlio Vargas. Ele inicia o golpe com o Estado chamado governo provisório, que a ideia era que ele tivesse uma eleição logo depois, o que não ocorreu. Depois, o segundo mandato dele foi chamado de governo constitucional, que aí teve uma eleição indireta, mas teve uma eleição onde ele foi eleito. E quando é para ter ter uma nova eleição geral, direta, há o golpe de novo, né? E aí ele passa a governar numa ditadura chamada de Estado Novo. Então, nesse período, nós temos aí grandes conquistas no que se refere à questão dos direitos sociais e direitos trabalhistas. Né? A criação da carteira de trabalho, a jornada de trabalho de 8 horas, o descanso semanal, direito a férias, 13º, benefícios que hoje é muito difícil a gente imaginar não termos na nossa dinâmica de trabalho, né? Mas é datado dessa época. Então, são fatores importantes aí que para a gente poder comparar o que nós temos hoje com esse processo de conquista, né? É muito comum, principalmente as pessoas mais velhas, né, que têm assim, uma admiração muito grande por Getúlio Vargas, onde falava assim, o Getúlio criou essas leis, deu esses benefícios, né? Ele, de fato, foi na gestão dele, no período em que ele foi presidente, em que foram implantadas essas legislações que garantiam a proteção social, né? Mas foi no âmbito aí de um cenário político, né, de disputa, um cenário aí de reivindicação dos trabalhadores, de mobilização, de exigência mesmo, de resistência, né? A gente tem aquele filme como referência, aquele Olga, né, que trata da judia comunista que vem para o Brasil participar de uma militância comunista, em que mostra de como que o governo também tratou as organizações de trabalhadores, principalmente no Estado Novo. Então, não foi fácil. Eu sempre faço referência. Não foi nada dado de graça para a gente no que se refere à questão de direitos. Foi conquista, muita gente sofreu, muita gente morreu, né, para a gente ter esse arcabouço legal que temos hoje e que é necessário a gente também agora se mobilizar para que se mantenha, né? Bom, e aí nós temos esse período aí de criação, de implantação de políticas sociais. Lembrando, início na década de 20, em que o Estado começa a intervir nos problemas sociais. E aí, o que a gente tem, né, depois aí no governo dos governos militares? Vamos para lá, por favor, para a gente verificar. Bom, nós temos então a centralização em 1966, que é a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Essa unificação desse instituto, ele já era previsto na Lei Orgânica da Previdência Social, que é de 1960, mas só em 66 ele é estruturado. Então, há um gerenciamento técnico burocrático, entre aspas aqui, apolítico, por intermédio do Estado, com a dissolução da participação dos sindicatos no interior do organismo institucional e com a extinção dos conselhos administrativos, né?
ainda, lembrando, né, que esse período já é o período da ditadura militar, então, importante a gente contextualizar que onde houve toda a dificuldade de uma participação política aí do cidadão. Então, a gente perde espaço nesse instituto, né? Ele unifica, ele amplia para algumas categorias, né? Se comparado com o Instituto de Aposentadoria e Pensão, com esse Instituto Nacional, mas, por outro lado, a participação da população fica muito prejudicada. Mesmo tendo o presidente dos institutos, né, ser uma nomeação do poder público, né, ainda era um representante dos trabalhadores. Os sindicatos também tinham uma participação nesses institutos. Com a unificação, a gente perde esse espaço. Então, sai os sindicatos, não há uma participação dos sindicatos, né, ou seja, né, então fica apenas na responsabilidade do Estado. E lembrando, havia também aí uma ampliação dos contribuintes. Então, há também um período aí de aumento da massa trabalhadora na década de 60 e 70, aumenta a contribuição, né? Esse fundo previdenciário, ele se amplia e esse dinheiro ainda continua financiando outras obras do governo, outras obras públicas, né? Com o recurso da Previdência Social. Então, se hoje nós temos um déficit na Previdência, ele também é histórico, ele também é um processo histórico, né? Ele não foi da noite para o dia que esse dinheiro, né, ele se perdeu ou ele foi reduzido. Bom, ele foi investido em grandes obras aí nacionais. Vale destacar também que esse período da ditadura militar, houve uma ampliação nas políticas sociais, né? Houve uma ampliação nos gastos sociais. Nós tivemos perda no âmbito da participação da população, participação política, participação dos movimentos, né? Mas no âmbito social a gente avança um pouco mais, inclusive no próprio campo, no próprio espaço de trabalho do assistente social, né? Os institutos de aposentadoria e pensão, o IAP, na década de 30, ele já inicia inclusive com a contratação de assistentes sociais, para trabalhar nessa gestão de benefícios. Cada instituto tinha os seus e atendia conforme estava estabelecido nas suas normativas, né? Então, na década de 70, em plena ditadura militar, com a implantação aí do Instituto Nacional de Previdência Social, na década de 60 e 70, o assistente social ele tem um papel importantíssimo, né, para fazer a gestão desses benefícios, né, inclusive descentralizada de certa forma, principalmente na área rural. Quando a gente fala do Fundo Rural, que era um programa social, da Previdência Social no meio rural, era também uma forma de controle da população, era uma forma de desmobilização de trabalhadores aí que estavam insatisfeitos com aquele regime, né? Então, a gente, por outro lado, a gente perde no que se refere à questão da participação, mas há um avanço no âmbito da proteção social. Lembrando que não era para toda a população brasileira, era para os trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho, né? Por isso nós chamamos que muitos países da Europa implantou o estado de bem-estar social e nós criamos nesse período o estado de bem-estar ocupacional. Então, quem estava ocupado no mercado de trabalho tinha a garantia da proteção social mediante a sua necessidade. Quem estava fora contava aí com a filantropia, com a ajuda, com a caridade da sociedade, né? Então, vamos ver algumas conquistas que nós tivemos nesse período. Então, nós temos o controle da população, né, pelo esvaziamento das reivindicações sociais e o rebaixamento salarial. Nós tivemos um rebaixamento salarial nesse período, né, também. Mas, por outro lado, houve a ampliação da política previdenciária acionada como mecanismo compensatório, né? Então, houve um rebaixamento, diminuiu o valor do salário. Por outro lado, né, a justificativa, a forma de compensar, era de implantação de mais benefícios previdenciários. Houve a incorporação do famoso SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, em substituição ao seguro privado de fins lucrativos, onde já havia uma empresa, né, que fazia a administração de um seguro privado em caso de acidente. A inclusão dos autônomos e dos domésticos enquanto condições de acessar os benefícios previdenciários apenas em 1973, então os trabalhadores autônomos puderam passar, eu falei para vocês na aula passada que foi na Constituição, mas não. Os trabalhadores autônomos foi em 1973 que passou a poder contribuir para a Previdência Social. A criação da renda mensal vitalícia e o salário maternidade. Já falamos um pouco sobre isso.
Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Médica e Social, que posteriormente desmembrado em 3 órgãos, o IAPAS, o INAMPES e a LBA. Bom, até aquele período, a proteção social era para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, mas passa a ter mais visibilidade aqueles que incapacitados para o trabalho. Então, ficou protegido, começou a iniciar uma política de proteção a quem não tinha capacidade mais para o mercado do trabalho. Aquele idoso, né, acima de 70 anos, que não teve condições de se aposentar. Então, se criou um benefício chamado renda mensal vitalícia, que em alguns lugares ainda existe, né, ainda é pago esse benefício, que depois, né, foi substituído pelo benefício de prestação continuada, o BPC, que está no artigo 203 da Constituição, que é a garantia de uma renda mínima para o idoso, para a pessoa com deficiência, que a própria pessoa ou a família não tem condições de suprir suas necessidades. Então, se cria o benefício de prestação continuada para substituir a renda mensal vitalícia. Mas é a primeira expressão do Estado de preocupação, de cuidado com essa população que não teria como acionar esses benefícios previdenciários, né? Bom, então, a partir disso começa também a mobilização, mesmo no regime militar, para que o Estado ampliasse essa proteção social, não apenas para os trabalhadores inseridos no mercado formal, mas e quem não estava por diversos motivos, ou porque não tinha condições de trabalhar, ou então porque trabalhou, mas não contribuiu. Como é que fica essa população, né? Então, há toda aí uma organização, principalmente aí de trabalhadores da área social, tem história de assistentes sociais envolvidos nesse movimento, né? Os representantes de instituições, movimentos de igreja, que começa a cobrar do Estado uma intervenção para aquelas pessoas, aquelas famílias que não têm condições de acessar aí a segurança social a partir desse seguro social que é a Previdência Social. Bom, então tem toda essa mobilização desse contexto, né, da década de 80, né, que tratamos também na aula passada, a famosa década perdida, né, a década de 80, devido à estagnação econômica, ou seja, uma retração na economia que provocou inflação, desemprego, aumento da miséria, da pobreza e, além de tudo, a ausência de serviços públicos. Então, a década de 80 é chamada de década perdida pelo caos social que se transformou, né? E o Estado ausente no enfrentamento desses problemas sociais, né? Fim de um regime de ditadura, né? A ditadura militar oficialmente termina em 1985, estávamos num período aí de transição da década de 80, início de 80 até 88, que é a nossa Constituição, e que vem mobilizar a sociedade devido aos problemas sociais que se tinha e às condições políticas de participação, né? Começa uma abertura política, amplia-se o espaço de participação. Retoma aí os movimentos de esquerda, surgem novos partidos de esquerda, os sindicatos saíram da ilegalidade, então mobiliza essa população para irem às ruas e exigir que o Estado enfrentasse os problemas sociais. Nós não podemos nem falar que era exigir que o Estado cumprisse direito, porque não se tinha o direito. Então, a grande luta, a grande mobilização desse período, da década de 80, era para que houvesse os direitos sociais, para que criasse aí um artigo que constasse os direitos sociais. Vamos ver, por favor. Então, a gente tem esse contexto, né, da década de 80, né, a chamada década perdida, as lutas e mobilizações, né, mobilização social pela consolidação da democracia, da justiça e igualdade social. E aí a gente tem a Constituição Federal de 88, que coloca a Previdência Social em 2 artigos, destaca 2 artigos, né? Artigo 201 e artigo 202. Então, a legislação ela é específica, né, que vem detalhar esses 2 artigos, né, apenas em 1991, que ela vem dar um detalhe, vem detalhar esses benefícios, né? Ou seja, a partir da década de 90, né, que se dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Então, de 88 para 91, foram 3 anos aí, né, de regulamentação, de detalhamento sobre os planos e benefícios da Previdência Social. No artigo 88, trata da competência do serviço social desta legislação, que é de 1990.
Então nós temos nesse período a construção, né, a consolidação da Seguridade Social, que além dos direitos sociais, que constam no artigo 6º da Constituição, nós temos também a consolidação da Seguridade Social, que é a base para operacionalizar parte dos direitos sociais aí do artigo 6º, que é da saúde, da assistência aos desamparados e da previdência social, né? Então nós temos aí esse avanço expressivo na nossa história, temos como outro divisor de águas, né? Nós falamos da Lei Eloy Chaves enquanto o marco, a referência, né? Hoje eu li um texto que falava a mãe da Previdência Social é a Lei Eloy Chaves. Então ele é um divisor de águas, né? Ela é, né, a lei, e nós temos também a Constituição Federal de 88 como outro marco importante aí no campo da proteção social. Nós vamos ver um vídeo e a gente já volta para uma reflexão. É um seguro, né, que a gente tem, né, quando trabalha de carteira assinada, né? Quem é autônomo também tem direito, né? Quando a gente paga, né, as parcelas, tudo direitinho, aí a gente também tem aquele seguro. Se eu precisar, pelo menos eu tenho meus direitos garantidos. Porque se eu não for contribuinte, eu não tenho nada garantido. A Previdência Social justamente é o serviço dado pelo governo e do INSS. Vamos conhecer um pouco mais da Previdência Social? A Previdência Social ela é considerada um seguro para o trabalhador brasileiro. Não só o trabalhador, mas também protege o seu grupo de dependentes, que pode ser interpretado de uma maneira mais genérica como família. Além de proteger o trabalhador e sua família, a Previdência Social também garante diversos benefícios a seus segurados. Se você adoecer, tem o auxílio-doença. Se você não puder mais trabalhar, tem aposentadoria por invalidez, tem o salário maternidade. Se o trabalhador na empresa fica com alguma sequela, o auxílio-acidente. Se for vitimado, infelizmente, pela morte, os seus dependentes, a sua família, terão um amparo, receberão a pensão por morte. Se ficar idoso, você tem aposentadoria por idade. Depois de 30 anos de trabalho, a mulher se aposenta. Depois de 35 anos de trabalho, o homem se aposenta por tempo de contribuição. Para ter acesso aos benefícios e serviços do sistema público previdenciário, você deve se inscrever em qualquer agência da Previdência Social. A inscrição também pode ser feita pela internet ou pela Central 135. Previdência Social, proteção para o trabalhador e sua família. Bom, gente, esse vídeo ele trata das informações elementares dessa política, né? Nós temos que tornar cada vez mais público, né, como que funciona, quais são os benefícios, quais são os critérios de inclusão, aonde buscar esses direitos, né? Então nós temos cada vez mais desmistificar o controle da informação aí dos direitos sociais. Então, quem tem a informação tem o poder, né? Então, esse tipo de informação, ela tem que ser levada à população de uma forma geral, né? Depois, daqui a pouco a gente vai tratar que esse é um dos papéis extremamente importantes do assistente social na política da Previdência Social, né? Que é esclarecer, né? Tornar público a informação de como acessar essa política. Bom, então nós temos aprovado aí na Constituição Federal a Seguridade Social, a Previdência enquanto um dos pilares da proteção social dos cidadãos brasileiros. E aí ela vem detalhado no artigo 201 e 202, né, quais são os tipos de regime que nós temos no Brasil, né? E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, que esse aí é um assunto importante também. Vamos lá. Nós temos 3 sistemas da Previdência, 3 regimes, né? Então, nós temos o maior, que é o Regime Geral da Previdência Social, o RGPS, a cobertura dos trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos de regime seletista, né? É o maior regime, né? É esse, que é administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Ele é obrigatório, o trabalhador não tem opção, né? Se ele está numa empresa, se ele entrar numa empresa, necessariamente ele vai fazer inscrição, ele já está, aliás, ele já é inscrito no INSS, então ele é obrigatório. Ele é de âmbito nacional, ele é público, ele tem subsídios sociais, né? E o benefício definido, o teto máximo, como eu falei para vocês, é 4.666, né? Então, esse é o nosso regime, é o maior regime, né? Grande parte dos trabalhadores está inserido nele.
né, com exceção aí dos trabalhadores, dos funcionários públicos, que é o segundo regime. São os regimes, no plural, próprios dos servidores públicos. Cobertura os trabalhadores públicos da União, dos Estados e dos municípios. Então, esses funcionários públicos têm um regime próprio, têm uma legislação específica. Então, é administrado entre os entes federados. Então, se for trabalhador do governo do Estado, vai ter a sua administração específica. Ele é também obrigatório, se está trabalhando no governo municipal, estadual, federal, ele tem que estar inserido nesse regime. Ele é público para quem é desse regime e tem o benefício também definido. E admite fundo de previdência complementar. No outro regime, no regime geral, também se admite fundo de previdência complementar. O que é essa previdência complementar, né? É a previdência privada. Essa previdência, sim, ela é optativa, ela é administrada por fundos de pensão abertos ou então fechados, mas ela é fiscalizada pelo Ministério da Previdência Social. Então, o que é importante a gente destacar aqui, né? 2 regimes são obrigatórios. O regime geral, né, que é o trabalhador, grande parte de nós estamos inseridos nesse regime, e o regime de funcionários públicos do governo municipal, do governo estadual e do governo federal, que tem também uma legislação. Então, e nós temos aí que não é obrigatória, que é a previdência privada. Então, a política social, ela pode ser pública e pode ser privada também. Esse é um exemplo bem específico. Nós temos a previdência social pública, e aí que é administrada, que fez sua gestão é gerida pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, e temos aí a opção, diferente dos outros regimes que é obrigatório, né? A opção dessa previdência privada. Como o valor máximo de benefício do INSS, pago pelo INSS, é no valor de R$ 4.663, né, há essa possibilidade de se pagar essa previdência privada e depois, né, ter essa complementação. Por isso que ela é chamada de complementar. Então, esses são os 3 regimes. Né? Esse assunto vocês têm que saber. Então, nós temos 3 regimes de previdência social. O regime geral, o regime aí, específico, regime próprio de servidores públicos e aí o regime também da previdência privada. Né? Então, fica a dica. Bom, voltando a falar de seguridade social, né, que é a política de seguridade social da qual a Previdência Social faz parte, só retomando aquele conceito aquelas referências que nós vimos na aula passada, daqueles 2 modelos europeus. Quando a gente fala de um modelo de proteção total, proteção social total para toda a população, né, que aí está previsto na Seguridade Social, e a proteção social do modelo bismarckiano, que é da proteção aos trabalhadores. Aí nós vamos retomar isso aí. Vamos lá para o quadro, por favor. Olha, então no Brasil, desde o surgimento da Previdência Social, quando que foi? 1923. Com o quê? Com a Lei Eloy Chaves, com a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensão. Então, desde o seu surgimento, a Previdência Social ela foi regida unicamente pelo princípio bismarckiano. Né? O que é esse regime? Esse sistema defende que apenas quem contribui financeiramente tem direito à cobertura dos riscos sociais. Mas a Constituição Federal de 1988, nossa última Constituição, introduziu o conceito de seguridade social, que é as políticas de saúde, assistência social e também a previdência. Então, essas 3 políticas, elas se misturam com os princípios bismarckiano e o beveridiano, que o beveridiano é a universalidade da cobertura de atendimento e a uniformidade e equivalência dos benefícios rurais e urbanos, que isso foi das mudanças na Previdência Social, né, que era a equivalência desses modelos. Né. Bom, quem está aí trabalhando ou está militando, né, na política de assistência social e na política de saúde, né, sabe o quanto desafio nós temos pela frente para que de fato seja cumprido os princípios constitucionais dessas políticas. Para que a saúde seja de fato um direito universal, um direito para toda a população e para a assistência social um direito da população que necessitar. Porque isso não faz parte da nossa cultura, a proteção a todo cidadão. Né? Nós construímos aí ao longo do século XX um estado de bem-estar ocupacional, onde se tinha direito o trabalhador contribuinte da Previdência Social. Quem estava fora não se tinha a proteção do Estado. Então, no que se refere à história, é muito pouco tempo, contando de 88 para cá. Né?
É pouco tempo no que se refere à história, mas muito tempo para quem precisa acessar essas políticas e ainda tem dificuldade, né? Então, lembrando, a Seguridade Social, ela não é universal, no caso da Previdência Social, que ela é regida pelo princípio aí bismarckiano, que é o contribui, tem acesso. Né? Então, eu acesso alguns benefícios se eu contribuir para ela. E um outro princípio, que é o princípio da cidadania, né? Do direito da democracia, do direito universal, de se ter acesso à proteção social mediante ao acesso a essas políticas sociais, independente da sua contribuição. Bom, então, esse é um dos grandes desafios. Nós, enquanto trabalhadores e a população em geral, entender a questão dos direitos sociais para toda a população. Então, nós temos ainda essa cultura de que o direito não é para todos, é para aquele que contribui. Então, nós temos que construir essa cultura, a cultura do direito, a cultura de acessar o direito e o que o Estado é responsável pela proteção de toda a população. Por diversos motivos, o Estado é responsável. Primeiro, por conta que tem uma legislação que garante, né, que garante a proteção a toda a população. Segundo, são medidas compensatórias pela falta de proteção, pela desproteção que o Estado brasileiro provocou na população aí ao longo dos séculos, né? Então, cada vez, na aula passada nós falamos da década de 90, de como que as políticas sociais foram tratadas. Quando a gente percebe, né, quando eu mostrei para vocês um corte de 30% na política de educação, né, os impostos que foi criado para a política de saúde não chegou no Ministério da Saúde. Quando tem um corte de quase 50% na política de segurança, então é lógico que isso teria uma consequência. A consequência nós estamos vendo hoje. 20 anos depois, com o aumento da violência, da falta de capacitação de parte da população para ser inserida no mercado de trabalho. Não estou falando só de emprego, falta de emprego, mas falta de qualificação das pessoas. A questão da dependência química, a questão da violência. Ou seja, os problemas desse momento, né? Ele é provocado também, é um processo histórico, ele é provocado pela falta de intervenção do Estado na década de 90. Então, nós temos aí uma implantação de uma lei que fala que o Estado é responsável pela proteção social, mas, por outro lado, além dele não investir, ele retira recurso de políticas sociais para investir na área econômica, né? Então, o Estado, mais do que nunca, ele é responsável agora por uma questão de ser direito cidadão, dever do Estado e por medidas compensatórias, tá certo? Bom, vamos voltar para o quadro. Então, a gente tem a lei 8.213 de 91, que dispõe sobre os planos e benefícios da Previdência Social e da outras providências. Quais são essas outras providências? Uma delas, o que compete ao serviço social da Previdência Social. Isso aqui é muito importante, né? Porque nós temos que, né, enquanto trabalhadores, enquanto estudante, até cobrar para que os profissionais dessa política, de fato, façam isso, né? Consta em lei, né? Então, é nessa lei que fala o que o serviço social da Previdência Social tem que fazer. Então, uma delas, esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-lo. Então, nós não estamos falando só de benefícios previdenciários. Direitos previdenciários, estamos falando de direitos sociais. Então, compete ao assistente social deste órgão, né, no caso do INSS, esclarecer junto aos beneficiários seus direitos. Estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social. Eles são os beneficiários, né? Tanto no âmbito interno, né, da instituição, como também na dinâmica da sociedade. Como, por exemplo, a pessoa chega lá, ela não tem o tempo de contribuição suficiente, então, de ser orientado como que tem que proceder, ou às vezes um determinado empregador não pagou a previdência, recolheu do trabalhador, mas não passou para a política de previdência social, né? Então, compete ao assistente social processo de solução desses problemas, né? Contribuir para o acesso dos usuários no reconhecimento dos direitos aos benefícios e serviços prestados pela Previdência Social. Então, tem vários outros, quem quiser conhecer um pouco mais, busca essa legislação, né? Também consta na matriz teórica e metodológica do Serviço Social na Previdência Social, inclusive, se eu não me engano, eu coloquei na pasta como texto de apoio. Essas responsabilidades que competem ao assistente social. Então, quando a gente lê, a gente percebe, é visível a defesa de direitos.
Na lei consta que o assistente social da Previdência Social deve defender seu usuário, né, usuário dessa política, esclarecer dos seus direitos e criar as condições para que ele exerça esses direitos, né? Nada mais é do que consta no nosso projeto ético-político, que consta na lei da regulamentação da profissão, né? Aquilo que rege a nossa profissão. Então, isso, gente, é elementar do profissional da Previdência Social. Inclusive, não só no âmbito interno, mas também para além do espaço do INSS. Aquilo que o espaço público, por exemplo, né? De repente tem uma reunião no Centro de Referência de Assistência Social no CRAS ou numa unidade básica de saúde, né? Para que esse profissional vá até, se descentralize, né? Saia do seu espaço institucional e leve essas informações, esclareça essas informações, né? E na medida em que o problema aparece, que dificulta o acesso do usuário, também é de responsabilidade desse profissional ajudá-lo a solucionar. Vamos voltar para o quadro para a gente ver quando surge o serviço social na Previdência Social. Olha, é de 1944, né, no auge da implantação dos institutos de aposentadoria e pensão, através da portaria 25 do Conselho Nacional do Trabalho, a CNT, que acontece quando? Na expansão previdenciária dos institutos de aposentadoria e pensões, né, ou seja, os IAPs. Então, neste período, né, onde se aumenta o número dos IAPs, né, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, é instituído este profissional. Bom, então, aí quais são os objetivos do serviço social no INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social? Implantar a política social de previdência social sobre a ótica do direito social e também da cidadania, contribuindo para viabilizar o acesso aos beneficiários e serviços previdenciários e também garantir as demandas e reivindicações da população. Olha a dimensão desse objetivo do serviço social. É na defesa do usuário, na defesa do cidadão. Em nenhum momento eu falo na defesa da instituição INSS, né, ou do poder público, do governo, né? É implantar a política social de previdenciária, né, na ótica do direito, né? Qual o direito? O direito previdenciário. Viabilizar acesso aos seus viabilizar o acesso aos benefícios e serviços desse público. Outro importante objetivo: contribuir para a formação de uma consciência coletiva de proteção ao trabalho no âmbito da previdência pública, em articulação com os movimentos organizados da sociedade. Então, a gente tem, né, já está definido o que compete ao assistente social e qual o objetivo do serviço social neste órgão. Foi uma luta, a contratação de trabalhadores, né, do serviço social nas agências do INSS já existia, né, desde 1944, mas o número de profissionais era muito pouco. Houve também a mobilização, né, dessa categoria para que fosse ampliado. Por exemplo, muitas das avaliações, se a pessoa tinha direito ou não, era destinado ao governo municipal da onde aquele usuário estava solicitando o benefício, para que se fizesse uma avaliação. Profissional, por exemplo, da prefeitura, que se fazia uma avaliação, né? Então, na medida em que esses trabalhadores, né, também conscientes da importância de ter um profissional no INSS, começou a se negar a prestar esse serviço, né? E não era uma decisão pessoal, mas era uma decisão profissional de categoria, de trabalhadores da área, né? E que forçou aí a contratação de trabalhadores nessa área, né? Que é do assistente social, mas ele é chamado, se não me engano, de analista social, que tem essas responsabilidades aí junto aos usuários, né? Gente, e aí a luta da Previdência, ela não acabou. Nós temos ainda muita coisa, né, para conquistar, para entender agora essas mudanças, né? Nós estamos passando, como passamos por várias, né? Lei Eloy Chaves, a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensão, que se transformou em Instituto de Aposentadoria e Pensão, e depois unificou esses institutos em
Instituto Nacional de Previdência Social, depois transformou de novo o Instituto Nacional de Seguridade Social com a criação da Seguridade Social. Estamos passando por novas mudanças aí nessa legislação, né? Mudando-se critérios, contextualizando, né? Fazendo uma discussão aí sobre as condições previdenciárias, a questão do perfil dos trabalhadores, a questão da expectativa de vida, né? E nós temos que participar disso, né? Senão nós vamos ter prejuízos. E aí gostaria de apontar um desafio importante aí para os trabalhadores de uma forma geral, né? E aí para a gente também que trabalha aí com a população, saber que é um desafio da Previdência Social, né? Que são mais de 55 milhões de trabalhadores entre 16 e 59 anos, ou seja, né, está na idade ativa, né, que são segurados pela Previdência Social. Então, 55 milhões hoje estão segurados, mas 28 milhões e 600 mil de trabalhadores ainda não possuem essa proteção social. Então, de cada 10 trabalhadores, 6 estão segurados, mas 4 ainda estão socialmente desprotegidos. Gente, então isso na atuação do nosso trabalho, a gente vê isso diariamente, né? Eu trabalho com juventude e eu vejo que ainda não há uma consciência da importância da proteção social pela Previdência Social, né? Na medida em que se insere no mercado de trabalho, às vezes sem essa segurança, corre o risco aí de ficar desempregado, de sofrer um acidente e não ter a cobertura, né? Então a gente tem que trabalhar também com a informação da importância de ter essa segurança no âmbito dos trabalhadores que nós estamos aí no dia a dia atendendo, né? Gente, eu procurei agilizar um pouco agora esse conteúdo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente para daqui a pouquinho para fazer um intervalinho, para vocês elaborarem algumas dúvidas, algumas questões, mas eu fiquei responsável de tratar com vocês sobre o portfólio, né, que é a produção textual de grupo. Então, parece que ficou algumas dúvidas, a coordenação tem recebido vários e-mails, né, para entender o que se pretende com esse trabalho. Bom, então, é sobre o BPC, sobre o benefício de prestação continuada, né, que é o benefício da política de assistência social, que nós vamos tratar isso na 4ª aula, e é um trabalho de pesquisa. Então, o que nós pretendemos com isso? Tem 2 grandes dimensões. Nós queremos saber qual que é o impacto desse benefício para os beneficiários e o impacto desse benefício no município. Então, o que vocês precisam fazer? Se organizar em grupo, né, definir quem que vai fazer a busca dessa informação. Essa informação é pública, tem no portal da transparência, no Ministério da Previdência Social, tem no próprio município, é fácil a gente descobrir quantos são os beneficiários do benefício de prestação continuada por município, né? Tem um link que vai direto no município, você identifica o estado e o município, né? Inclusive identifica por quantos são idosos e quantos são pessoas com deficiência. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, né, qual que é o impacto para o usuário e para o município. Então, o município, por que por município? Porque as famílias que recebem esse benefício, ela utiliza no município, né? É no mercado, é na farmácia, ou seja, fica, né, retorna para o município, né, e retorna para o estado em forma de impostos. Então, qual que é o impacto disso, né? E como que vocês vão buscar essas informações? Vocês vão procurar o órgão gestor da assistência social, né? Que em municípios grandes é mais fácil procurar definir uma área territorial, não precisa ser do município inteiro, mas uma área, de repente uma área de abrangência de CRAS. Mas se for um município pequeno, como 75% dos municípios são municípios pequenos, né? E no órgão gestor, e marcar um horário, uma entrevista com o assistente social, com o responsável aí da gestão dos benefícios de transferência de renda e elaborar, antes disso, né, um questionário sobre essas informações, né? Como que o serviço social está entendendo esse impacto para o município e para os usuários. Para quem vocês podem se reunir ou organizar esse roteiro para a entrevista. Se você tiver dificuldade, vamos tratar disso, né, na próxima aula atividade, na semana que vem, ou da outra, porque na última aula, na 5ª aula, eu não estarei com vocês porque eu estarei dando aula num outro semestre, que começa a disciplina de um outro semestre. Então, nós temos 2 aulas aí, 2 aulas atividades que nós podemos tratar, né, não exclusivamente, mas podemos falar um pouco sobre esse roteiro. E aí, outra dúvida que apareceu é sobre esse documento, o chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Esse é um documento que a gente tem que trabalhar muito com ele,
né? Quando nós vamos fazer um trabalho e a gente utiliza a imagem, né, de uma reunião, utiliza a imagem de uma família, de uma pessoa, nós temos que ter a autorização, tem que ter o consentimento da pessoa, né? A pessoa tem que saber para que vai ser usado e ela tem que assinar. Inclusive tem que ter testemunha, né, que ela que ela está autorizando. Então, esse documento que é necessário vocês anexarem, né, é o termo de consentimento livre e esclarecido que a pessoa que estará dando a entrevista para vocês vai assinar. Então, ele começa falando, o nome da pessoa, do assistente social que vai dar a entrevista, número de documento, concordo em participar do estudo acadêmico, do curso de serviço social, do polo tal, né, sobre a responsabilidade de quem está fazendo a entrevista, de quem que é o aluno, né, como sujeito voluntário. Então, para que futuramente não seja questionada aquelas informações. Isso é um exercício nosso, né, para a gente, porque isso vai fazer parte do nosso trabalho profissional. Então, se nós queremos informação, né, dessa população, desses profissionais, dos nossos usuários, né, nós temos que ter autorização deles, né? Então, esse é um documento importante e necessário também para a gente tá entendendo como que funciona. Então, tem um semestre inteiro ainda, praticamente, mas é um trabalho que requer, né, disponibilidade de algumas pessoas para ir até o local, para fazer a entrevista. Então, vocês vão se organizando para não deixar isso para a última hora, tá certo? É necessário também fazer uma contextualização do município, né, falar como que é formado, como que é a população, qual que é o perfil, né, econômico, social, quais são os maiores problemas, quais são as potencialidades desses municípios, fazer uma caracterização, apresentar o município para a gente, né, o município funciona desta forma, e aí fazer depois, fazer uma reflexão, não é para colocar pergunta e resposta, isso vai ser anexado também no trabalho. Mas vocês vão fazer uma reflexão sobre a importância, qual é o impacto desse benefício na vida dessas pessoas. Bom, eu gostaria de saber se tem mais alguma dúvida, né, em relação à Previdência Social, né, porque na próxima aula nós vamos tratar da política de saúde. Aí depois da política de assistência e depois vamos estar falando sobre os espaços de participação popular, né. Se estiver tudo tranquilo, né, então a gente encerra com 5 minutinhos aí de antecedência, né? Por favor, leia os textos, conheça os textos que estão nas pastas aí, cada aula tem os textos referentes àquele conteúdo, né? Então, por favor, leiam para complementar as informações de vocês. Então, na próxima semana, na próxima sexta-feira, estaremos no chat no mesmo horário e vamos falar sobre essa política. E outra coisa, antes que eu me esqueça, estava esquecendo, desculpa. As tutoras de sala, por favor, verifique na proposta da aula de atividade de hoje, tenho a orientação para a última aula de atividade. Porque vocês vão ter que organizar algumas coisas para que essa atividade ocorra. Então, verifique com antecedência, eu anexei, coloquei na ordem, logo após as orientações da aula de atividade de hoje, tem as orientações de como vai ocorrer a última aula de atividade. Tá certo? Então, por favor, se atente-se a isso. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.